Bom dia a todos. A número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Daremos início com esta audiência pública ao processo de apreciação da Lei Orçamentária de 2015, que compreende a análise do projeto de lei número 4092/2014, em cumprimento ao disposto no parágrafo único do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O calendário das audiências públicas já foi distribuído previamente e publicado no Diário Oficial do Município. Cada secretário convocado terá um prazo máximo de 30 minutos para sua explanação. Em seguida, será aberta a palavra aos vereadores, caso queiram, por 5 minutos, e aos demais interessados por 2 minutos. Na sequência, o secretário efetuará os devidos esclarecimentos. Convidamos para vir fazer parte da mesa e prestar as informações necessárias Dr. Jorge Luiz Carnite, secretário adjunto da Secretaria de Assuntos Jurídicos. Dr. Carnite, acompanhado do José André. Isso. Doutor, esteja com a palavra por 30 minutos, à vontade. Ok. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar, agradecer a Deus nesta manhã, como faço sempre, dizer que é um prazer muito grande estar representando aqui a Secretaria de Assuntos Jurídicos do município de Guarulhos. Queria cumprimentar toda a assessoria, todos os assessores, os senhores vereadores presentes, a nossa querida imprensa, todos os funcionários desta casa. Na verdade, a Secretaria de Assuntos Jurídicos tem um total orçado para o ano de 2015, o valor de R$ 31.714.339,32, divididos em 3 partes. Nós temos os recursos próprios, que equivale a 73,99%, no valor de R$ 23.464.339,32, e nós temos os recursos vinculados, os honorários advocatícios no valor de R$ 8.090.000, o que equivale a 25,51% do orçamento, e também o PROCON como recurso vinculado no valor de R$ 160.000. O total orçado para o ano de 2015 da Secretaria de Assuntos Jurídicos, nós dividimos em 6 ações. A primeira ação, apoio à Justiça Estadual. Este apoio à Justiça Estadual equivale a 8,67% do orçamento. A segunda ação, manutenção e compras do Almoxarifado Central, que é o DCC, a divisão que cuida dos contratos das licitações, no valor, no percentual de 8,49%. A terceira ação, a manutenção da Secretaria, no valor no percentual de 6,91%. O PROCON, 0,39%. A manutenção das atividades jurídicas, com 28,35%. E a folha de pagamento, no total de 47,19%. A primeira ação, nós tratamos da folha de pagamento da Secretaria de Assuntos Jurídicos, no total de 47,19%. Transformando isso em valor, nós temos R$ 14.966.183,32 do total orçado. Nós possuímos 408 servidores públicos atuando na Secretaria de Assuntos Jurídicos. Com qual objetivo? Com o objetivo de cuidar dos temas relativos ao direito, à justiça,
a legislação, exercer as atribuições de consultoria, assessoria jurídica nos órgãos e entidades da administração. Nós também apoiamos o exercício de direitos individuais e coletivos e também temos como o dever e os direitos dos consumidores também resguardados pela Secretaria de Assuntos Jurídicos. A nossa ação número 2, como coloquei no início, é a manutenção das atividades jurídicas, que destinam-se ao custeio dos honorários advocatícios, às despesas cartorárias, ao pagamento de oficiais de justiça, aos peritos judiciais, às taxas, os emolumentos e as publicações legais. Isso no valor de R$ 8.991.753,74, do total orçado, equivalendo 28,35%. A terceira ação é o apoio à Justiça Estadual. A municipalidade tem despendido esforços necessários com o custo das locações do imóveis, despesas com energia, telefonia, água, esgoto, além da cessão de servidores, para que os cartórios eleitorais, varas do juizado especial civil, da família, da infância e juventude e demais unidades do Poder Judiciário possam desenvolver as suas atividades. Este gasto anual chega a R$ 2.749.429, 8,67% do nosso orçamento. Na verdade, este apoio à justiça eleitoral anual chega a ser maior do que o nosso custo anual do DCC, do nosso Departamento de Compras e Contratações, que cuida das licitações, que atende 210 unidades do município, o nosso DCC. Então, o apoio à justiça estadual chega a ter um valor maior do que o nosso custo. A quarta ação é a manutenção de compras e almoxarifado central. Destina-se às atividades de compras, contratações, é o DCC, é o órgão responsável pela efetivação das licitações e também pela gestão do almoxarifado central, visando suprir as secretarias, coordenadorias, com gêneros de papelaria, escritório, higiene, informática, com um custo anual de R$ 2.692.905. E, só retornando ao anterior, o apoio à justiça, nós gastamos no nosso orçamento R$ 2.749.000. Com o DCC todo, o orçamento anual, R$ 2.692.000. A nossa quinta ação é a manutenção, propriamente dito, da Secretaria de Assuntos Jurídicos. 6,91% do nosso orçamento se destina ao custeio das despesas com locação de imóveis, veículos, energia elétrica, telefonia, água, esgoto, contrato de manutenção e serviços de informática. Essa manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos tem um custo anual orçado para R$ 2.191.088,26. A sexta e última ação, ela é a ação do PROCON. São R$ 160 mil do total orçado para 2015 e que destina-se ao custeio das despesas de investimentos de melhoria com o intuito de fortalecer as atividades do município em defesa do consumidor. A Secretaria de Assuntos Jurídicos é uma secretaria meio, que o seu orçamento é para sua própria manutenção, além dos gastos mencionados, e essa secretaria meio dá o apoio jurídico às demais secretarias atuantes no município de Guarulhos. Senhor presidente, essa é uma breve explanação com relação à Secretaria de Assuntos Jurídicos. Concluída a explanação do Dr. Carniti, passaremos aos questionamentos. Com a palavra o colega vereador Dr. Alexandre Dentista.
Bom dia a todos. Mais uma vez, bom dia, presidente. Gostaria de ressaltar e parabenizá-lo pelas conduções do trabalho da mesa. Parabéns, presidente. Gostaria também de agradecer à presidente doutor Jorge, uma pessoa que sempre nos atende na secretaria. É um prazer ter o senhor aqui com a gente. E mande um abraço desse vereador para o doutor Severino. Secretário, eu sei que foge um pouco do orçamento de 2015, mas eu venho constantemente sendo cobrado a situação da Vila Operária. E agora entrou mais uma ação ali e ganhou uma reintegração de postos. O doutor Miguel... Esqueci o nome do senhor lá, entendeu? Cantadeiro, doutor Miguel Cantadeiro. Já tinha a reintegração de postos pela Imobiliária Continental, já estava sendo feito o acordo com os moradores, já tinha tido com a prefeitura também, que estava ajudando nesse processo, já tinha acontecido até assembleia com os moradores, e agora parou um pouco essa negociação, por causa agora dessa nova ação do doutor Manuel Cantadeiro. Gostaria que o senhor explicasse um pouco sobre essa situação, e como é uma área que está sob júdice, eu tenho certeza que a prefeitura não pode ser conivente numa situação dessa e não pode implantar nada ali naquela área. Eu tenho cobrado da prefeitura para a pavimentação daquela área e eu sei que realmente não pode. Só que, infelizmente, tem alguns funcionários públicos que têm ido lá na área, excitando os moradores, falando que vai conseguir pavimentação para aquela área. Inclusive, tem me dado muita dor de cabeça nisso, que eu venho lutando por essa área há muito tempo. E agora tem gente falando, não, é permitido sim, a prefeitura vai fazer, e jogando o meu nome contra a população. Porque eu falo, vocês têm que ter a primeira preocupação, é com as casas de vocês. A negociação não foi concluída, a ação realmente é uma coisa séria, e depois nós vamos estar cobrando para vocês esgoto, vamos estar cobrando para vocês a pavimentação e outras coisas mais para o bairro que realmente o bairro merece. Eu queria escutar do senhor como está a situação da Vila Operária, a situação jurídica, e se realmente pode ou não pode a prefeitura implantar alguma coisa agora, por exemplo, uma pavimentação na Vila Operária durante esse processo. Tá bom? Muito obrigado, secretário. Com a palavra para seu questionamento, o nobre vereador Guti. Mais uma vez, bom dia a todos. Bom dia, secretário. Bom dia. Um prazer recebê-lo aqui em nossa casa. Tem algumas perguntas. A primeira, na questão do IPTU. Quantas ações foram ajuizadas dos moradores aqui da cidade contra o erário público na questão, no tocante ao IPTU, que eles julgam não ser pacífico a questão do aumento, então impetraram algum tipo de remédio jurídico ou alguma ação? Gostaria de saber quantas ações são essas e o que representa isso no bolo orçamentário, né, que não foi recolhido. Obviamente que eu estou falando das questões judiciais, extrajudiciais, eu sei que não compete à pasta de Vossa Excelência, e sim de Finanças. Outra questão, na questão do aeroporto. A gente sabe que existe uma dívida enorme da Infraero com a cidade de Guarulhos. Eu gostaria de saber se ainda há algum recurso ou se já foi extinto o processo. Como é que está isso? Se ainda existe alguma maneira da prefeitura perceber os dividendos que a Infraero deve ao nosso município. No mais, são essas as perguntas. Agradeço Vossa Excelência. E, presidente Lárcio, como vereador, eu tenho o dever de contribuir para o bom funcionamento da casa. Gostaria de dar uma sugestão. Os oradores que vêm aqui no púlpito não conseguem ter o controle do seu tempo para falar. Então, se Vossa Excelência pudesse pedir que instalasse o cronômetro aqui, ficaria mais fácil para o pessoal conseguir falar no tempo correto. Obrigado. Perfeito, vamos cuidar disso, vereador. Com a palavra, o nobre vereador Samuel Vasconcelos para o seu questionamento.
Senhor presidente, bom dia, doutor Pastor Canite, nobre secretário adjunto de Assunto Jurídico, nobres pares, público presente, aqueles que nos assistem pela TV Câmara. Na verdade, a minha intervenção, secretário, vai na mesma linha do doutor Alexandre, dentista. Eu, no último domingo, retornando aos trabalhos, eu fui convidado a ir a uma reunião lá na Vila Operária 3, doutor Alexandre. E quando lá cheguei, a demanda era justamente asfalto. E eu fiz os devidos esclarecimentos, dizendo que era irracional a discussão do asfalto para aquelas 3 ruas, principalmente a 14 de agosto, 11 de agosto, sendo que eles ainda não tinham a posse definitiva. E aí eles estão dispostos a negociar a área, mas há um imbróglio muito grande, porque a Continental se coloca enquanto dona e tem também uma posse ou uma autorização para o advogado como parte dos honorários. Então, eu queria, na mesma linha do doutor Alexandre, já que nós fomos procurados por uma comissão de lideranças religiosas lá da região, para que nós pudéssemos avançar, porque nada mais triste para quem já mora numa área há 13, 14 anos, né, desprovida de alguns direitos públicos, por conta dessa falta de resolução quanto à propriedade. Então, reforçando o que disse o vereador doutor Alexandre, que tem um trabalho efetivo na área já há muito tempo, mas eu gostaria também, na mesma linha dele, saber quais os encaminhamentos que pode ser dado para atender aquela população tão sofrida. Até fiquei surpreso, porque em participar da reunião, uma outra liderança foi e postou no Facebook que a área que nós não acompanhávamos o trabalho, e eu tive que responder que o vereador, ele é vereador da cidade toda, e que os tempos dos coronéis já passou. Então hoje, nenhum de nós, que bom, nenhum de nós podemos nos outorgar enquanto proprietário de um reduto ou de uma área fechada, porque quando a população nos elegeu para ser vereador da cidade, e enquanto vereador da cidade, nós temos a liberdade, inclusive, de reivindicar por aqueles que não votaram em nós, numa região que nós não tivemos votos, mas enquanto vereador procurado pela população, nós temos o direito e o dever de atender, mesmo aqueles que não nos apoiaram na campanha. Obrigado. Com a palavra para seu questionamento, o nobre vereador Novinho Questão de Brasil. ordem, presidente. Pois não, vereador. Gostaria, depois do último orador inscrito, usar a palavra novamente, por favor. Ao final dos esclarecimentos do doutor Carnite, eu abro a questão de ordem para o Muito obrigado, colega presidente. vereador. Com a palavra, Novinho Brasil, para o seu questionamento. Tá bom. Mais uma vez, senhoras vereadoras, cumprimento o presidente da mesa, vereador Laércio. Quero cumprimentar aqui o secretário de Assuntos Jurídicos, doutor Canide, meu irmão, meu amigo, prazer revê-lo, que Deus abençoe. Parabenizar a sua equipe que o acompanha. E o assunto aqui, né, ele é muito, praticamente numa direção muito parecida, né, doutor? Nós temos aqui um problema bem conhecido lá na região do Pimentas, que é aquela situação do Jardim Nova Canaã. E é muito parecido, doutor Alexandre, vereador Samuel, que falou aqui também, os problemas da cidade, eles são muito parecidos, porque nós somos solicitados, aí você chega lá, o bairro, ele está ainda na terra, ele está cru, porém, é uma ocupação, ou eles compraram de alguém, que esse alguém, ou é uma imobiliária que faz aquele imbróglio todo, se não tem o nome de uma imobiliária, é um grileiro mesmo declarado, que é o que não falta na cidade de Guarulhos, são grileiros de terra, né? Esses camaradas são
enganam a população, vendem para a população uma terra que não é deles, muitos agem dessa maneira, e o problema fica para a administração pública resolver, porque o grileiro ele some, e aí a administração pública, na qualidade de poder público, precisa resolver, precisa achar uma solução, como é o caso do Jardim Nova Canaã, como é o caso da região do Santos Dumont, que graças a Deus até o senhor acompanhou durante todo o meu primeiro mandato, nós tivemos lá várias ações, até que boa parte, não são tudo, ainda temos muitos problemas na região do Santos Dumont, mas boa parte já avançou a regularização, mas nós temos esse problema, somos solicitados e as pessoas pedem pavimentação, o asfalto, ou aquela pedra lá que chama programa comunitário, e muitas vezes nós não conseguimos avançar por conta da irregularidade. E os moradores continuam cobrando a gente. E o que o doutor Alexandre falou aqui, eu gostaria também de deixar esse problema aqui, de expor esse problema, são funcionários da própria administração, que a gente não vai dar nome aqui, nem falar quem é, daqui a pouco o camarada aparece lá, até com uma viatura, uma equipe lá, não, mas o vereador falou besteira. Pode sim, nós vamos asfaltar, nós vamos regularizar, nós vamos ligar a luz. Tem até gente que chega lá e diz, não é verdade, doutor Alexandre? Tem até gente que passa lá, não vou citar nome, não, nós vamos ligar a sua luz, sendo que a área está irregular. E aí vem aquelas famigeradas também, reintegração de posse, que as pessoas confundem também, faz uma confusão danada, que é o prefeito está pondo o povo para fora, o prefeito está tomando a casa do povo, precisa esclarecer também que a prefeitura não reintegra ninguém, a prefeitura não põe ninguém para fora, a prefeitura, pelo contrário, ela quer acolher, ela tem a obrigação, a vontade e o desejo de acolher. Agora, recebe uma notificação do Poder Judiciário, dizendo que tem que cumprir uma reintegração de posse, tem que cumprir, não tem como não cumprir. Aliás, não é nem cumprir, a prefeitura é obrigada a dar apoio. E aí vem essa confusão. Temos aqui o problema também que foi citado o aeroporto, uma das preocupações é aquele bairro ali, Jardim Planalto. Marilena já saiu uma parte dessas pessoas, e aqueles moradores ali do Jardim Planalto, como os do Nova Canaã também, doutor Canini. Mas eu vou agora resumir, citando o Jardim Planalto e o Nova Canaã, que é onde eu sou mais solicitado. Eles vivem, na realidade, essas pessoas, os demais também é a mesma situação. Essas pessoas, eles vivem um pesadelo. E o que eles dizem para nós? Vereador, eu não sei se segunda-feira eu estou aqui. Então eu tenho minha vida aqui, meu filho nasceu aqui, meu filho se criou aqui, ele tem escola aqui do lado, e segunda-feira eu não sei se eu estou mais aqui. Eu queria saber do senhor se tem um plano da Secretaria de Assuntos Jurídicos para avançarmos mais nesse sentido, trabalhar mais nessas áreas dessas regularizações, uma força-tarefa para ver o que nós podemos fazer, juntamente com o Legislativo, com o Executivo, que são os senhores, para amenizar esses problemas de irregularidade nas moradias de Guarulhos. Obrigado. Com a palavra, o colega vereador Romildo Santos para seus questionamentos. Bom dia a todos, bom dia presidente Laércio, bom dia doutor Carniti, todos os vereadores, público presente. Doutor Carniti, vou ser breve. Na realidade, não podia deixar registrado aqui, já tem uns 5 anos que nós estamos batalhando para a legalização do Santa Edvige, né? Inclusive nós fizemos várias reuniões lá com o doutor Milton, né, com assessores do jurídico, né? A área é uma área de 102.276 metros quadrados, onde diz que a empresa proprietária é a Simarec. Nunca na minha vida eu ouvi falar dessa empresa Simarec, né, que passou a procuração para a imobiliária Continental. O que acontece? Nós temos que asfaltar lá a Rua Caranguejo, a Rua Bom Jesus, né, inclusive já está no PAC aqui da mobilidade, que passa ônibus lá, e os moradores não podem construir, não podem reformar, não podem fazer nada. Como diz aqui o Novinho Brasil, como diz o doutor Alexandre. E o que acontece? A gente precisa saber como é que está a posição disso, né, porque na realidade a gente escuta dizer que alguns advogados estão lá recebendo dinheiro da população, parte paga, parte não paga, e a população fica à mercê.
na realidade, a população quer já essa reunião o mais urgente possível, né, com o Departamento Jurídico, com a Prefeitura e com a Continental, e que a Continental cumpra o acordo dessa vez, que a Continental faça realmente valer o que ela assina no Ministério Público, né, e acertar a situação dos moradores, se for o caso agora, tem um projeto de lei que está aí na casa para poder legalizar as casas onde são áreas irregulares. Eu acho que é um momento propício para poder acertar o Santo Edvige. Né? Não é só esse vereador que está lá, né? Tem outros vereadores, como Edmilson Souza, que tem uma parceria com a associação que está no processo do Ministério Público, como o vereador Laércio Pereira. Nós já fizemos nós 3 reuniões lá, né? Independente de partido, e sim, as pessoas que nós estamos batalhando há bastante tempo, conhecemos pessoas em comum lá no Santo Edvige. Então, eu queria ver com o senhor essa possibilidade, o senhor dá esse retorno, não só para esse vereador, mas para o vereador Edmilson, que hoje é secretário de Cultura, para o vereador Laércio Pereira também. Nós 3, né, estamos à frente dessa legalização do Santo Edvige, e eu queria que o senhor pudesse dar esse retorno para a gente, que o Santo Edvige é uma área muito importante. Já tiveram várias manifestações, já tiveram várias situações deselegantes lá, pessoas que há mais de 15 anos aí, que morreram, foi tema da Rede Globo. Eu acho que não precisa chegar ao ponto que chegou o Marilena, por exemplo. Né? São pessoas pacíficas que querem, na realidade, compraram, não de má fé, mas compraram por falta de conhecimento, por falta de orientação, né? E construíram sua casinha. Né? Então está na hora de legalizar o Santo Edvige. Então eu queria aí que o senhor visse essa situação para poder a gente realmente dar continuidade. Só isso que eu queria deixar registrado aqui. Tá bom, presidente? Obrigado. Concluída os questionamentos dos vereadores, antes de passar a resposta para o doutor, eu faria um questionamento da minha parte. Doutor Carniti, na perspectiva para esse ano, era com relação à dívida ativa, de atingir pelo menos 10% do orçamento, em torno de 400 milhões. O que consta para a gente que for arrecadado agora pouco menos de 1/4. Eu pergunto para o senhor, o que acontece que não consegue se atingir nem 50% da arrecadação? É falta de capital humano, é deficiência da própria vara judiciária, a Fazenda Pública? O que pode ser feito? Porque isso não é a primeira vez que ocorre. Já veio a conta do prefeito para ser aprovada aqui de 2009, e o Tribunal de Contas vem apontando recorrentemente a baixa arrecadação com relação à dívida ativa. Inclusive, o SAI também aconteceu isso recentemente. Então, eu pergunto para os senhores quais são as providências, se tem alguma providência para melhorar isso para o próximo ano. E uma última questão da minha parte seria com relação aos grandes devedores. Nós temos um grande devedor como é a Imobiliária Continental, e sabemos que a cidade passa por um problema de caixa. E qual é o plano, se a administração tem algum plano para os grandes devedores? Isso é comum, a Receita Federal ter um trabalho para os grandes devedores. Eu queria saber se o município existe algum trabalho específico, se tem algum corpo de procuradores atuando especificamente quanto a esses grandes devedores para recuperar esses recursos para o município. Feito essas duas questões da minha parte, eu vou passar para o senhor fazer os esclarecimentos necessários, sendo que na sequência tem um único escrito munícipe. Eu passaria as perguntas para ele e na sequência devolveria para o senhor esclarecer. E eventuais questionamentos de ordem, eu passaria ao final para os colegas vereadores, se for o caso. Então, com a palavra, o colega Dr. Carniti para suas considerações e resposta. Muito obrigado. Obrigado, senhor presidente. A primeira resposta é para o vereador Dr. Alexandre, juntamente com a resposta do vereador Samuel Vasconcelos, que praticamente é com relação à Vila Operária. O que é que está acontecendo com a Vila Operária? Realmente, estava caminhando a questão do acordo com a Imobiliária Continental, junto ao Walter Luongo, e apareceu esse terceiro interessado. Efetivamente, esse terceiro interessado, e o nome é público, por isso que eu vou declinar aqui como já foi, o Manuel Cantadeiro, ele apresentou um documento antigo de aquisição daquela área. E com esse documento antigo, ele conseguiu uma decisão de reintegração, ali na parte de baixo, na rua Anália Franco, naquela parte de baixo. E esse Manuel Cantadeiro, ele conseguiu esta decisão para a reintegração.
Eu tenho atualização desta informação, feita hoje de manhã ainda, de que a própria Imobiliária Continental protocolizou no dia 14 agora de novembro um pedido de suspensão desta decisão, alegando a nulidade do documento apresentado. O juiz já chamou a conclusão. Então, por estes dias, deve sair a decisão com relação à suspensão ou não dessa decisão do terceiro interessado. Então, no dia 14 agora, no dia 14/11, foi protocolada esta petição. E, efetivamente, nós estamos aguardando a decisão quanto à suspensão ou não desta decisão de reintegração de posse. Deixa eu só ver se eu anotei mais alguma coisinha. Com relação a funcionários, alguns funcionários públicos que vão até o local e fazem a contrafala de quem está lá, seria importante nós identificarmos quem é o funcionário. Eu sei que isso é delicado, mas enquanto funcionário da prefeitura, independente do cargo que ocupa, ele tem que assumir as responsabilidades daquilo que fala. Se o funcionário vai até lá para fazer um contraponto apenas para inviabilizar a participação justa do vereador na solução daquele problema, este funcionário ele tem que ser identificado, e nós temos um departamento especializado na prefeitura, onde nós podemos abrir, inclusive, um procedimento administrativo, até pela conduta dele, da forma como ele está atuando. Então, o que nós precisamos é identificar esse funcionário. Normalmente, chega a informação, mas não chega a identificação. Então, eu me coloco à sua disposição, não é o Departamento de Assuntos Jurídicos, mas eu me coloco à sua disposição, se for necessário. Não pode. A área irregular, a prefeitura não pode atuar até que haja a decisão. Com relação ao vereador Guti, vereador, enquanto o vereador fez a sua fala, eu pedi para o doutor André entrar em contato para pegar o número exato das ações contra o IPTU. Então, na verdade, eu não tenho este número agora, mas este compromisso eu estou assumindo de ainda hoje lhe passar este número, tanto como a questão desse procedimento anterior da Infraero do aeroporto. Ao sair daqui, eu vou para a Secretaria de Assuntos Jurídicos e eu mesmo vou retornar no seu celular para passar estas duas informações. Com relação ao vereador Novinho Brasil, vereador Novinho Brasil, Jardim Nova Canaã, cadê o vereador? Vereador, realmente é uma situação muito delicada. É difícil quando nós encontramos no município de Guarulhos pessoas de boa índole, que confiam em determinadas pessoas e adquirem de particulares áreas que não são daquela pessoa. Então, a gente fica numa situação delicada, porque nós, enquanto prefeitura, nós estamos tentando intermediar. Quando a área é particular, a única coisa que a prefeitura pode fazer é fazer a intermediação entre o proprietário e os moradores. E ali eu observei também, vereador Novinho, que tem um funcionário, não sei se é o mesmo funcionário da prefeitura que está indo, ou se é um outro funcionário, mas seria importante identificar quem é esta pessoa, para que a gente possa tomar uma providência. E eu também me coloco à sua disposição, embora não seja da Secretaria de Assuntos Jurídicos. E o senhor me perguntou se tem algum plano da Secretaria de Assuntos Jurídicos de uma força-tarefa. Já existe. Existe, sim, um grupo formado para identificar estas questões da mesma forma, já avançando um pouquinho, da mesma forma como o vereador Samuel Vasconcelos também havia questionado. Eles estão dispostos a negociar. E nós temos, cada área, um responsável para acompanhar até o final. Isto não só na ação do governo,
como dentro da própria Secretaria de Assuntos Jurídicos. Eu queria até fazer uma observação, quando o vereador Romildo, ele fala do Santa Edviges, e que existem advogados lá onde alguns pagam, outros não pagam, e ele ainda cita que não houve, para que não seja preciso alguém morrer. Na verdade, vereador, nós, Prefeitura de Guarulhos, fazendo o possível para evitar, mediando estas negociações. Só para o vereador ter uma ideia, esta área do Anita Garibaldi, eu mesmo, particularmente, fiz a mediação por mais de 1 ano e meio. Então, o que acontece? Cada área de Guarulhos tem um responsável dentro da Secretaria de Assuntos Jurídicos para acompanhar a negociação. Não fica tudo com o secretário ou com um ou com outro diretor. É dividido. Então, na verdade, por exemplo, a Anita Garibaldi foi a minha responsabilidade. Por mais de 1 ano e meio, fizemos dezenas de negociações entre os moradores, o proprietário, para chegar no número, no denominador comum. Se chegou agora ao denominador comum, eles queriam adquirir a área, compraram num preço justo, aonde nós conseguimos equilibrar como mediadores, e esta ação do Anita Garibaldi já está nas mãos do juiz para homologar o acordo, inclusive já foi feita uma reunião, uma assembleia no local. Então, a preocupação do prefeito Almeida e a nossa preocupação na Secretaria de Assuntos Jurídicos é efetivamente não deixar ninguém morrer ou chegar à morte, porque nós queremos e fazemos o possível para que esses acordos sejam realizados. Agora, nem sempre os proprietários ouvem ou atendem o nosso chamado. Então, o que preciso? É preciso ter boa vontade daquele que quer vender a área, e tem muitas, eu não vou citar nome aqui, mas tem muitas pessoas que só pensam no dinheiro, só pensam no valor, no dinheiro, e não pensam que ali existem famílias, existem pais de famílias, a identidade de famílias que estão num local desse há 10, 12 anos, e que apenas são tratados como números. Então, nós procuramos, nessa intermediação, fazer com que esta parte social seja demonstrada entre o proprietário. A mesma coisa aconteceu com o Jardim das Oliveiras. Agora já estamos na fase de regularização fundiária, que também partiu de uma negociação, uma intermediação da prefeitura. Então, nós buscamos sim. Muitas vezes nós não temos êxito, porque o proprietário não abre mão, ou ele tem algum outro tipo de interesse na área, mas nós buscamos, nas nossas ações, minimizar a situação das ocupações irregulares em Guarulhos. Eu também me coloco à sua disposição, viu, vereador, para o que precisar. Vereador Laércio Sandes, presidente, eu gostaria de responder com relação à demora na baixa arrecadação da dívida ativa. A dívida ativa, ela afeta a Secretaria de Finanças, mas vamos falar com relação às execuções. Realmente, nós cedemos funcionários para a vara das execuções. Nós cedemos, pagamos inclusive hora extra para os funcionários que lá estão. Só que o número de processos é tão grande, no geral das execuções, nós auxiliamos, mas existem processos que demoram meses para serem autuados e demoram até anos para a citação chegar até a mão do devedor. Então, nós estamos numa força-tarefa, disponibilizando um maior número de funcionários para a vara das execuções, também para apressar os processos. Então, nós temos sim uma deficiência de tempo com relação às execuções. A baixa arrecadação com relação à dívida ativa, e nós estamos tentando melhorar a questão dos grandes devedores. Montamos dentro, presidente, da Secretaria de Assuntos Jurídicos, um núcleo só para grandes devedores. Este núcleo composto por procuradores-chefes, e nós estamos aumentando o número de procuradores neste núcleo dos grandes devedores, efetivamente para que nós possamos ter uma maior agilidade na questão das cobranças. Estamos preocupados com isso, só que
nós não conseguimos até um esclarecimento. Quando nós temos que fazer uma modificação, uma remoção de procurador, existe um procedimento administrativo interno da Associação dos Procuradores, aonde o procurador, para ser feita a remoção, há um procedimento, e esse procedimento é demorado, em função dos novos que entram, em função da inscrição daqueles que saem. Então, este processo de remoção, ele não é rápido. E nós também estamos tentando melhorar ainda mais a questão dos grandes devedores, para que nós possamos efetivamente dar a resposta a uma cobrança mais eficiente. Mas o presidente tem toda a razão quando diz que nós temos a demora na baixa arrecadação. Estamos fazendo o possível, senhor presidente, para que isso possa ser minimizado. Posso agradecer a todos? Já? Tem mais? Feito os esclarecimentos por parte do Dr. Carniti, agora nós temos um único inscrito, que seria Rony dos Santos, o munícipe, que teria uma questão a fazer. Com a palavra, o Rony, por, no máximo, 2 minutos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, doutor Jorge. Boa tarde, todo o público presente. Bom dia para vocês também. Doutor Jorge, como presidente da Associação de Amigos de Bairro e assessor de um vereador desta casa, eu não poderia omitir de vir também engajar a nossa pergunta. Sou morador de Janguim dos Cardoso há 18 anos. Lá, minha Cabuçu, que é Maria Helena. Tendo em vista que no governo do senhor prefeito Eloy Petá, nós fizemos os 60% de pavimentação sentido mutirão. E agora, tendo também em vista que passando lá o Rodonel, foi tirado famílias e foi feita a Rua 12. Embora sabemos que situação que nós nos encontramos naquela área hoje, tendo em vista que nós temos uma UBS instalada e temos uma creche instalada e uma EMEI na Rua 10. Qual é a situação da área do Janguim dos Cardoso hoje? Tendo a gente sabendo, Janguim dos Cardoso ele é Cabuçu, ele é do lado de Janguim, Monte Alto na esquerda, e ele é do lado de cima. O Jardim São Luís são as primeiras 3 ruas de baixo que são legalizadas e ficou a parte de cima. O que a gente queria entender aqui, esse orador? Qual a resposta hoje que a gente pode estar dando aos moradores, entendendo que eu moro lá também, que a gente não faz nenhuma serviços essenciais. Hoje, os terrenos que existiam vazios, que hoje foram construídos, não se pode nenhum serviço essenciais ser instalado ali. Então, nesses longos de 5 anos, a gente vem lutando em todas as audiências que tem, de reforma fundiária, entrevistas de alguns vereadores, que nem o professor Samuel, que ele colocou bem certo, que os vereadores da cidade, e lá também no Jardim Cardoso não é diferente, ninguém é dono da verdade. Como se encontra essa área nossa hoje lá? Teve algum avanço nesses últimos 2 anos? Porque em janeiro a gente corre sempre o risco de novo, da reintegração de posse, a pressão lá de as pessoas passam com papel, entregando a casa em casa, de reintegração de posse, novos donos, e assim, a gente fica sem sossego todo final de ano e começo de janeiro. Queria saber se o senhor aí tem alguma resposta para nós, Janguim Cardoso. Obrigado, presidente. Com a palavra, o senhor secretário, para o esclarecimento e resposta. Seu Rony, eu ouvi atentamente aí a sua colocação com relação ao Jardim Cardoso, e eu não tenho informação para lhe dar agora, mas eu gostaria de marcar, se o senhor puder, amanhã às 14 horas, uma reunião comigo. Eu hoje faço o levantamento com relação ao seu questionamento, e às 14 horas amanhã às 14 horas, eu lhe aguardo para lhe posicionar com relação a isso, pessoalmente. Tá bom? Feitos os esclarecimentos necessários, o colega vereador, doutor Alexandre Dentista, tem uma questão de ordem. Pois não, vereador, com a palavra por 2 minutos. Vereador, pessoal. Presidente, como eu fui citado pelo nobre vereador Samuel Vasconcelos, gostaria de responder sobre a fala dele. Primeiro, eu gostaria de... São 2 situações, vereador. Primeiro,
agradecer o seu apoio de ter encampado junto com esse vereador a luta com aquela comunidade, porque fora os nossos interesses políticos, o importante é a gente conseguir, junto com a Imobiliária Continental, com o apoio da Prefeitura, a legalização daquela área. E com certeza seria muito importante a sua participação nesse interesse daquela população, que nós primeiro temos que pensar na legalização da área para poder tranquilizar aquela população. Então, primeiro eu agradeço o senhor estar lutando junto com a gente. E segundo, vereador, gostaria de parabenizá-lo, que o senhor foi muito ético nessa reunião, porque eu não participei, mas fiquei sabendo da sua fala lá. O senhor foi muito ético, parabéns. O senhor foi pela mesma linha desse vereador que falou: tem processo judicial, não pode fazer pavimentação. Parabéns, o senhor só reforçou o que eu venho dizendo, mas infelizmente, como vai gente lá e excita a população, não pode fazer sim o asfalto. O que acontece? Me detonaram por isso. Com certeza a sua fala veio até me ajudar realmente no que eu venho falando. Não pode, a Prefeitura não pode atuar. Acabei de ter a confirmação do nobre secretário, Dr. Jorge, que realmente a Prefeitura não pode atuar. É uma área que está sob júdice, a Prefeitura não pode ser conivente numa situação dessa. Então, gostaria de agradecer. O senhor foi uma pessoa muito ética e acabou até ajudando esse vereador. Muito obrigado, vereador Samuel Vasconcelos. Feitos os esclarecimentos, passo para o Dr. Carnite para suas considerações finais. Em primeiro lugar, eu agradeço ao senhor presidente, parabenizo pela condução dos trabalhos, pela seriedade, pela calma, pela eficiência. Queria cumprimentar a todos os senhores vereadores, senhores assessores, e dizer que cada vez que sou convidado e que tenho que vir, eu venho com muito prazer. E gostaria de deixar aqui ao final, como eu sempre faço, um desejo meu de coração. Que Deus abençoe a vida de cada um, que vocês continuem lutando pelo município de Guarulhos, que Deus dê muita saúde a todos vocês e que vocês possam cada vez mais enaltecer os trabalhos desta Casa de Leis. Muito obrigado a todos. Assim sendo, não havendo mais matéria a ser tratada na presente audiência pública, declaro a mesma por encerrada.